Afinal de contas, por que será que a greve dos caminhoneiros agora em 2018 deu errado? Nós acabamos de passar aí mais de uma semana paralisado, com as entregas, combustíveis faltando nas bombas e tudo mais. E no final das contas resolveram tirar um pouco do diesel e colocar na gasolina. O que será que deu errado? Eu vou dar a minha opinião nesse vídeo hoje e eu espero que você fique até o final para entender. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Desbravatube e talvez a mais importante que nós fizemos até hoje. O nosso canal é especializado em aventura e sobrevivência, mas esse assunto é inerente a todos nós, então por favor, se você é inscrito ou não, assista até o final porque esse assunto é muito importante para todos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, já clica no sininho, compartilha nas suas redes sociais e a gente vai conversar sobre o assunto Greve dos Caminhoneiros 2018. Por que será que deu errado? Primeiramente eu gostaria de deixar bem claro aqui que quando eu digo que deu errado foi de forma geral, porque os caminhoneiros teoricamente receberam ali as suas reivindicações, abaixou o diesel, uma coisa ali, outra aqui. Mas alguma coisa não funcionou, porque no final das contas esse preço foi repassado para gasolina. E por que isso aconteceu? Por que foi isso? O que deu que no final das contas o saldo não foi positivo para todos nós? É isso que nós vamos explicar agora. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os caminhoneiros começaram essa paralisação para suas reivindicações, né? Baixa do óleo diesel, isenção do eixo levantado nos pedágios, etc. Mas depois a coisa começou a escalonar e muitos, praticamente a maioria dos caminhoneiros, queria que isso beneficiasse a todos, na redução de todos os combustíveis e tudo mais. Mas por que deu errado? Primeiramente, eu acredito que faltou apoio da população. Os caminhoneiros pararam e eles têm uma força muito grande. Mas se a população se juntasse e também parasse, isso ajudaria muito. Você com certeza viu muitas pessoas durante a paralisação irem até os postos e ficarem em filas gigantescas. Nós mesmos filmamos algumas delas aqui que duraram mais de 8 horas para abastecer uma gasolina que estava custando basicamente R$6. Ou seja, a população sinalizou que não se importava com o preço da gasolina desde que ela chegasse certinho. Então, para mim, o primeiro problema foi a falta do engajamento das pessoas. E por que isso ocorreu? Talvez por falta de uma liderança, alguém que simbolizasse a união dessas pessoas, a união da população com os caminhoneiros, e é claro que os caminhoneiros fazem parte da população, mas de forma genérica aqui, explicando que faltou o apoio geral da sociedade para que essas reivindicações fossem ainda maiores. O que acontece quando você tem um estado muito grande, muito inchado, que é a realidade do estado brasileiro, o governo federal, estadual e até os municípios? Você precisa arrecadar muitos impostos para poder bancar todas as atividades que o governo está envolvido. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 29 ministérios. Temos ministérios que eu nem sei para que serve, e se a gente não sabe para que serve, provavelmente é porque não é tão útil assim, ou no mínimo não precisaríamos dele para que as coisas acontecessem da forma correta. A primeira coisa que eu acho que deu errado na parte dessa greve em relação à população é não pedirmos a diminuição dos gastos públicos, diminuição do Estado. Pelo menos a metade desses ministérios deveriam deixar de existir. Só aí nós economizaria bilhões de reais, porque tem muitos e muitos funcionários, muitos e muitos custos, aluguel, etc., que são envolvidos. E isso não só na esfera federal, mas estadual e municipal, quando eu falo de secretarias. Inclusive, outra coisa que precisa ser abaixada urgentemente é esse teto constitucional de mais de R$33 mil. É isso mesmo, um funcionário público federal pode receber no máximo R$33 mil. Mas creia, existem pessoas, juízes, parlamentares, assessores que recebem 3, 4, 5 vezes mais que esses R$33 mil. E é aí que a gente precisa cortar. Diminuir gastos com a Previdência na parte dos marajás do serviço público. Diminuir os gastos com as pessoas que estão aposentadas recebendo fortunas, verdadeiras fortunas. Isso sem falar de todos os auxílios. Auxílio moradia, auxílio terno para deputado, carro, segurança. Tudo isso eles têm direito e isso sai do seu bolso. E quando não tem dinheiro para pagar, é lá na gasolina que o presidente vai colocar. Lembrando que o maior imposto relativo à gasolina é o ICMS, que é o imposto estadual. O seu governador, durante essa paralisação, falou alguma coisa na mídia em relação a baixar o ICMS? Eu duvido, porque eu não vi nenhum fazendo isso. Então eu acho que nós precisamos diminuir drasticamente o tamanho do Estado. Diminuindo o tamanho do Estado, a gente não pode apenas diminuir e ficar quieto. Nós temos que ficar de olho para que ele abaixe também a arrecadação de impostos, diminuindo os impostos. Outra coisa que eu acho importantíssima é a privatização de estatais. Nós temos muitas estatais no Brasil e a maioria delas dá prejuízo.
Se você tem um pequeno empreendimento, uma empresa, e você tem dívidas, você precisa pagar elas de alguma forma, você sofre sanção, a sua empresa quebra. Sabe o que acontece quando o Correios dá bilhões de reais todos os anos de prejuízo? Nada, eles aumentam os impostos e a gente paga. Então, para mim, nós precisamos sim de uma redução do Estado muito drástica para que a gente possa justificar a redução dos impostos. Não adianta eu pedir uma gasolina barata se ele diminuir a gasolina e colocar o preço na farinha de trigo, ou colocar o preço num serviço. Os nossos impostos são baseados no consumo, e isso é muito ruim porque prejudica os pobres, que proporcionalmente acabam pagando mais impostos do que os ricos. Então nós deveríamos tirar também os impostos do consumo, pelo menos a parte maior, e colocar na renda, porque quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Isso seria muito mais justo. Isso vai resolver tudo? Não, mas é a minha opinião. Eu acho que é isso que precisamos fazer e essas deveriam ser as nossas reivindicações em relação a essa paralisação. Eu estou recebendo, como vocês, várias notícias em relação às novas paralisações, aos caminhoneiros indo para Brasília, pessoas se movimentando. A gente precisa de uma liderança bem definida e de pautas muito bem definidas. E não adianta pedir almoço grátis. A gente precisa pedir a redução de impostos, mais a diminuição do Estado. Isso sim pode simbolizar, no final das contas, a diminuição dos nossos gastos e o nosso dinheiro ficar um pouco mais nos nossos bolsos. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você responda sinceramente aqui nos comentários. Você acha que o nosso Estado brasileiro, município, Estado e governo federal, são eficientes na hora de empregar o seu dinheiro? Eu acho difícil você dizer que é, porque para mim ele é extremamente ineficiente e ainda é corrupto. Então, quanto menos impostos, quanto menos poder, quanto menos ministérios e empresas estatais eles tiverem na mão, melhor pra gente. Menos corrupção, menos dinheiro desviado e menos ineficiência. E é aí que eu pauto a minha opinião. E eu gostaria de deixar bem claro, é só a minha opinião. Eu quero que você coloque a sua aqui. Você acha que adiantaria diminuir o Estado? Você acha que adiantaria pedir redução de impostos? Como você solucionaria esse problema agora? Qual seria a sua reivindicação se você fosse o líder do movimento agora dessa paralisação? Eu quero ouvir a sua opinião porque eu acho muito importante discutirmos esse tema, tá bom? Eu sei que o nosso canal não é 100% de política, nós também falamos porque sobrevivência envolve tudo isso. Nós passamos agora um momento bem difícil essa última semana, mas estamos aqui para tentar dar ideias para melhorar o nosso país. Coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, bem político, mas também muito importante, então curte. Vamos ajudar a compartilhar. Coloca nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos de caminhoneiro, nos grupos de paralisação, nos seus grupos de família. Vamos discutir essa importante situação no Brasil. Ajude a compartilhar e eu peço muito essa ajuda de vocês. Se você gostou, não esquece de curtir. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima!